Mais uma vez, bom dia. Graça e paz. Devido nós começarmos um pouco adiantado o culto hoje, não se preocupe, eu vou tirar 35 minutos da pregação, ok? Então vai restar 30, tá certo? Ok? Então não se preocupe, eu vou procurar ser bem objetivo aqui nas minhas palavras, mas o importante é que você preste atenção, medite juntamente comigo. Amém? Bem, a pregação de hoje não vai ser uma exposição, né, uma pregação expositiva do texto. A gente vai fazer um negócio mais temático. Então, antes de começar aqui o momento, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com vocês. Amém? Oremos. Pai, mais uma vez nós aqui estamos a direcionar nosso pensamento, a nossa voz ao Senhor. E nós queremos te pedir algo que é corriqueiro. A gente sempre está te pedindo, a gente sempre está te clamando, porque essa é a nossa única arma. É clamar ao Senhor, é pedir ao Senhor. Nós sabemos que de nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Nós somos pequenos demais, somos limitados demais, como já falamos aqui em oração. Então nós pedimos a tua graça mais essa vez. Pedimos, Pai, o teu cuidado mais essa vez. Nós não te fazemos esse pedido para querer manter algum tipo de status. Não. Mas nós te fazemos esse pedido porque nós reconhecemos que somente no Senhor, Senhor, as tuas instruções é que podem nos levar cada vez a caminhos de vida e não de morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido e mais uma vez te agradecemos. Amém. Muito bem. Eu vou logo dizer aqui o assunto que nós iremos meditar um pouco. Eu quero meditar juntamente com vocês no outro aspecto do Evangelho que o discípulo de Cristo Jesus pouco ou quase nunca medita. Estranho, né? Mas é verdade. É o tipo de pregação que a carapuça ela serve para todo mundo, né? Inclusive quem está de trás do microfone aqui, né? É algo muito pesaroso, né? Enquanto eu estou falando aqui, essas palavras todas me ferem, tá? Então, o outro aspecto do Evangelho que o discípulo de Cristo Jesus pouco ou quase nunca medita, ok? Todos vocês sabem da parábola do semeador? Mateus capítulo 13, amém? Eu ouvi um amém aí, glória a Deus, aleluia. Naquela parábola do capítulo 13 de Mateus, mais precisamente no versículo de número 7, vai falar de um tipo de solo. Um solo em que a superfície dele, a superfície do solo, é cheia de espinhos. Vocês lembram? Né? Tem um solo pedregoso, né? Tem o caminho aberto, né? Que a semente vai lá, os pássaros comem, mas tem um solo que a superfície dele é coberta de espinhos. Os discípulos ficam sem entender por que esse solo tem uma superfície cheia de espinhos. Mas lá no verso de número 22, Jesus, já sabendo que eles não iam entender patavina nenhuma, ele explica o que são esses espinhos. E ele diz que esses espinhos é o cenário atual da vida, né? O que eu quero dizer com o cenário atual da vida, né? O que eu quero dizer com isso? São as preocupações da vida, certo? Eu sei que você quase nunca tem preocupação, né? Eu tenho direto isso. Mas, glória a Deus, aleluia. São as preocupações da vida. E mais, a busca constante, certo? Por parte das pessoas, obviamente, por plena satisfação e realização
com coisas próprias daqui, desse tempo, dessa época, dessa vida, né? E isso tudo que eu acabei de dizer para vocês são os espinhos, as preocupações, não é? As preocupações e essa maratona louca, desenfreada das pessoas de quererem cada vez mais ter. Colocam um fim último de suas vidas no ter, no acumular, no juntar, não é? Só que a Escritura ela tem uma outra realidade para mostrar para o discípulo de Cristo Jesus, para aquele que se confessa ou que confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E a realidade é essa, que através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, coisas do futuro, prestem atenção, coisas do futuro foram antecipadas para nós. Onde é que eu posso ver isso? Nas Sagradas Escrituras. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 e 5. Lá vai falar daquelas pessoas, por exemplo, que provaram os poderes do mundo vindouro, mas desprezaram esses poderes, essas coisas, essas bênçãos próprias do futuro. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos vivendo na presente era, certo? Nesse presente mundo que a Escritura, a Bíblia, ela diz que jaz no maligno, diz que jaz em trevas, diz que não aceita Deus, que são todos inimigos de Deus, que esse mundo é governado pelo príncipe da potestade do ar, que todo mundo sabe quem é, né? Não é o Temer, é alguém pior do que ele, tá? E tem o Satanás. Então, misericórdia, vamos continuar aqui. E mesmo na presente era, prestem atenção, isso é importante. Mesmo na presente era, Cristo Jesus, na sua cruz, e quando ele ascende aos céus e envia o Espírito Santo, nessa dinâmica toda, ele antecipa coisas que só vão acontecer no futuro, que a gente vai chamar aqui de novos céus e nova terra, onde habita justiça, onde tem uma realidade totalmente diferente. É nisso que a gente crê, os crentes crêem nisso, tá? Crê que isso aqui não vai melhorar, tá? Que vai piorar cada vez mais, mas que no fim de tudo, Cristo retornará e com ele uma nova realidade. É isso. É isso. Em contraponto à vida presente, em contraponto às preocupações, os espinhos, nós temos essa realidade que uma parte dela não palpável, foi antecipada para nós. Ok? Salvação em Cristo Jesus, novo nascimento em Cristo Jesus, a justificação em Cristo Jesus, a nossa posição em Cristo Jesus como filhos, como foi lido aqui no começo. Isso tudo foi antecipado. A ética, a moralidade de um novo povo, né, foi antecipado para nós, né? E você vai encontrar a Bíblia falando ainda que nós não somos desse lugar, nós não somos. Nós que estamos em Cristo Jesus, essa presente era não nos pertence mais. Não faz mais parte da nossa expectativa. Não faz mais parte do nosso objetivo. A gente vive aqui para cumprir tabela, né? Porque senão a gente morre e já está lá com Jesus, né? E fala também, isso fala por exemplo, Filipenses, capítulo 3, verso 20 a 21, né, que nós somos, a nossa pátria está nos céus, né? E tem vários outros versículos. Por exemplo, João, capítulo 17, verso 16, Jesus fala explicitamente na sua oração sacerdotal: olha, assim como eu não sou do mundo, Pai, eles também não são. Então tá aí. Duas coisas. A primeira é que nós vivemos num tempo, nós vivemos numa realidade que está caída,
que está detonada pelo pecado, que produzem espinhos, né? Dificuldades, preocupações. Mas também outra coisa que refrigera a nossa alma, que dá alívio, é essa realidade antecipada. De certa forma, prestem atenção, por favor, de certa forma, essa é uma das maiores lutas dos cristãos. Essa é uma das maiores lutas dos cristãos. Viver essa tensão, né? Que eu vou chamar daqui a pouco eu vou chamar daqui a pouco, não, agora. De já e ainda não. Vou explicar mais tarde. A luta, uma das maiores lutas do cristão é sofrer isso. Essa tensão. É tentar não ser aquele solo lá cheio de espinhos, em que a semente do reino é sufocada ao crescer. Lembra? Vai lembrando aí da parábola do semeador. O que é que acontece com a semente do reino que cai nesse solo espinhoso e cresce, chega a crescer. Cresce, germina, mas sufoca por causa dos espinhos que são as preocupações da vida e a busca incessante pelas riquezas, né? Essa é a nossa luta, gente. Essa é a luta do Flávio. É a luta de cada um que aqui se encontra. Viver uma vida aqui, não é? Sem se ater, sem fazer dessa vida, nessa era, o fim último da gente. E isso sufoca, sim, o reino de Deus. Então a nossa intenção hoje é falar da contramedida. O que é que o discípulo pode fazer para que esse perigo não seja tão iminente na vida dele, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Como um discípulo deve se comportar diante dessa tensão, diante desse perigo. Então essa é a nossa proposta aqui nessa manhã. Amém? Todo mundo pegou até aqui? Para frente. Em primeiro lugar, e é só 2 pontos a pregação, tá? Em primeiro lugar, o meu primeiro ponto aqui, para tentar responder a essa pergunta que eu acabei de fazer, não é? Como o discípulo deve se comportar diante dessa tensão, tá? O primeiro ponto é a expectativa da chegada dos novos céus e nova terra. O discípulo, ele deve nutrir expectativa da chegada dos novos céus e nova terra. É difícil isso. É difícil por quê? Porque eu não posso pegar, porque eu não posso cheirar, porque eu não posso ouvir, não posso utilizar meus 5 sentidos para ver esse novos céus e nova terra. Mas eu já disse aqui que isso é futuro. Que o que a gente vive é isso aqui. Tentando adorar a Deus, por exemplo, e isso aqui. O que a gente vive é isso. Né? Então, a primeira contramedida é nutrir expectativa desses novos céus e nova terra. Pensar neles. Investir tempo meditando neles. Tê-los como esperança, né? Incorporar eles na nossa esperança de que esse negócio vai chegar. E que tudo isso aqui que a gente contempla, todas essas situações que vocês estão passando aí, que eu sei que tá, não é preciso ser profeta para isso, vai passar. Vai passar. Vão ceder lugar para esses novos céus e nova terra. Para isso, eu peço para você abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Diz assim, no versículo 13:
Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? No contexto aqui desse capítulo, tem pessoas duvidando disso. Tem pessoas dizendo assim: desde os meus avós, ou bisavós, ou tataravós, o pessoal vem dizendo aí que Jesus Cristo vai voltar, mas ele não voltou. Tá aqui eu, quarta geração. Então ele não vem mais. E Pedro está dizendo: esses aí estão errados. Estão errados. Esses aí nada sabem. Esses aí não conseguem esperar. Esses aí não conseguem nutrir expectativa disso. E ele está dizendo aqui no verso de número 13 que, de acordo com a promessa, que promessa? De que ele retornará, de que tudo isso aqui será desfeito e reconfigurado, né? Esperamos novos céus e nova terra onde habita justiça. Então, o primeiro ponto aqui é a expectativa. O que é uma expectativa? Eu acho que você já deve ter na sua cabeça a definição do que significa isso. Expectativa. Expectativa é esperança. É você esperar algo que não chegou ainda. Mas alguém que tem expectativa não é alguém inerte. Vocês sabem o que significa algo inerte? Algo parado. Algo que não se movimenta. Alguém que cruza os braços e espera. Isso é uma pessoa inerte. Mas alguém que tem expectativa não é essa pessoa. Alguém que tem expectativa, eu acho que deve estar na mesma sintonia que a cabeça da gente. É alguém que é vivo. Não é? Você não consegue imaginar uma pessoa esperançosa assim, né? Já morreu e esqueceu de cair. Você consegue ver uma pessoa cheia de esperança para cima, não é? Não, eu estou aqui, mas isso vai passar porque vai chegar o novo céu e nova terra, é isso. Não é assim? Então o primeiro ponto é a expectativa. O discípulo deve esperar, ser esperançoso desse novo céus e nova terra. Então não existe essa de você ou do Flávio cruzar os braços na presente situação do mundo e não meditar, não pensar, não tem vem, né? Eu prefiro aqui o que eu estou fazendo aqui agora. Eu prefiro cuidar de acumular bens para mim. Não é? Não estou vendo, não estou pegando, não estou ouvindo. Não vou esperar isso. Mas esse é o primeiro ponto, a expectativa. É a esperança. Quem prometeu não mente. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo pontinho aqui, dentro desse primeiro assunto, é a expectativa da igreja primitiva. Não é uma coisa própria nossa, não, do nosso tempo, né? Tá aí tudo se espedaçando e tal. Realmente as coisas estão piores do que antes, isso é fato. Mas a igreja, desde cedo, nutria essa expectativa. É só pensar, por exemplo, nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Essas cartas foram escritas num contexto em que os tessalonicenses entenderam errado o retorno de Cristo Jesus e a expectativa deles extrapolaram. A expectativa do retorno glorioso de Cristo Jesus extrapolou, então aconteceu coisas ruins, mas olha só, eles estavam nutrindo uma expectativa de que Cristo iminentemente voltaria. E eu saí meio que apressado de casa, eu esqueci um livrinho interessante, mas a igreja do 2º, 3º, 4º século também nutria essa expectativa, né? Eu ia ler aqui para vocês umas partes aqui de Irineu de Leão e Policarpo de Esmirna, Justino, enfim. Eles falando disso, aguardando ardentemente o retorno de Cristo Jesus. Então esse, para concluir, para fechar isso aqui, é o primeiro ponto.
é a expectativa. Como não sucumbir à pressão da vida presente e da realidade que foi antecipada e se manter ali harmoniosamente firme, nutrindo expectativa. A gente pode fazer essa pergunta aqui. Quanto tempo você gasta pensando nas promessas do retorno de Cristo Jesus? Quanto tempo no dia passa pela sua cabeça? Quanto tempo no dia isso é determinante para você não pecar? Para você ser um cristão melhor? E mais, como vai ficar claro nesse segundo e último ponto, não se preocupem, é parte do Evangelho, tá? E eu já entro aqui no segundo ponto, que é a parte final do Evangelho, o retorno de Cristo em glória. A gente fala muito de Evangelho, né? Evangelho, Evangelho. Graças a Deus que no nosso púlpito essa palavra tem em fartura, não em escassez. E quando a gente fala em Evangelho, a gente fala em morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. É ou não é? É. Mas tem a última parte. Tem a parte final do Evangelho, que é o retorno de Cristo Jesus. Quando ele consumará o seu casamento com sua igreja. Olha, em clima de casamento, né? Quando ele glorificará este corpo velho de morte aqui. Quando ele consumará a salvação que ele já conseguiu. Quando ele trará os novos céus e nova terra. É a parte final do Evangelho, tá entendendo? Deus, ele não só fez as coisas para que Jesus morresse, fosse sepultado e ressuscitasse em nosso favor e pronto, e largasse nós aqui, ó. Deixa eles aí. Não. Ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. É o que diz Filipenses, capítulo 1. Né? Então essa é parte do Evangelho. Então é o já e ainda não. Lembra que eu falei? Você já foi salvo, mas ainda não está com a coisa consumada. Ele ainda não voltou. Ele ainda não tirou você daqui e levou para o novo céu e nova terra. Ele ainda não extirpou o pecado. Ele ainda não jogou Satanás no lago de fogo. Então esse é o já e o ainda não, entende? O reino já chegou, mas ainda ele não chegou completamente na sua plenitude, o reino de Deus. Sim, está repleto disso nas Sagradas Escrituras, principalmente nos Evangelhos. E por último, uma contramedida, você deve buscar um equilíbrio entre 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Você tem que buscar um equilíbrio entre essas duas passagens. O que diz 1 Coríntios 15, 9? Que se nós dependermos somente dessa vida, o que é que nós seremos? Os mais ricos de todos, é assim? Não. A gente vai ser o mais miserável de todos os homens. Porque nada que tem na época presente para os discípulos de Cristo Jesus serve. Porque não é finalidade última. E o que é que diz 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10? Diz, aquele que não trabalha, não coma. Né? Não coma. Então a gente tem que buscar equilíbrio entre essas duas passagens, né? Olhar para essa vida e ver que não é a finalidade última, não é? E entender que a gente ainda está aqui. E a gente não é de borracha, a gente come. Né? A gente tem que trabalhar. Tá? Então,
Essas são as duas contramedidas para a gente não sucumbir, para a gente sempre estar limpando o terreno, os espinhos, né? Quem é agricultor, quem já teve algum contato com a agricultura, sabe do que eu estou falando. Portanto, para concluir, a resposta à pergunta inicial é essa, né? A pergunta inicial é: como um discípulo deve se comportar diante dessa tensão? É dessa forma, meditando sempre no Evangelho e, sobretudo, na última parte, né, do Evangelho, que é o retorno de Cristo Jesus, e mais, nutrindo expectativas, né, desse dia, do aparecimento de Cristo Jesus, com todas as implicações de equilíbrio na vida cristã, hoje ainda, né, polidez na vida moral, na ética, né, e sempre dando glórias e louvores a esse Deus maravilhoso. Amém? 3 palavrinhas. A primeira vai para você que está aqui me escutando e que persevera equilibradamente nessa tensão da vida cristã. Tem uma palavra para você. Continue perseverando. Pensava que eu ia tirar uma fórmula mágica daqui, né? Continue assim. Continue perseverando. Nunca baixe a guarda. Certo? No dia que você baixar a guarda, o espinho nasce. O espinho cresce. E pode lhe sufocar. Tá? Ao notar a formação de espinhos na superfície do solo da sua vida, não faça outra coisa que não isso aqui que eu vou lhe dizer agora. Ó. Recorra ao Senhor. É só Ele, gente. Ele é danado para arrancar os espinhos assim com uma maestria que você nem imagina. Se você for tentar, você vai se furar. Recorra ao Senhor. É só Ele que pode fazer isso. É só Ele que pode dar um trato no terreno da tua vida. Amém? A segunda palavra vai para você que está aqui, que me ouviu, mas que está submerso nos espinhos. Se descuidou. E os espinhos cresceu. Né? Você está lá, ó, só com a cabeça assim para o lado de fora e os espinhos estão te cobrindo já. Né? Tem uma coisa para dizer para você. Não existe medida, meio fácil para solucionar o problema. Certo? Você tem que querer. Você tem que querer. Entenda isso. Você tem que querer viver de acordo com a palavra do Senhor. Você tem que viver de acordo com as orientações de Jesus que foram lidas aqui. Busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça e todas aquelas coisas, roupa, comida, serão acrescentadas. É viver com contentamento. Isso é difícil. Viver com contentamento é viver acreditando na providência do Senhor. Não fazendo daqui a finalidade última da sua vida. Eu sei que às vezes bate uma doida e eu queria comer arroz integral, que é mais caro, né? Mentira, não queria não, né? É ruim. Mas eu queria ter coisas, olha, eu queria ter celular novo, da hora. Queria ter roupas muito boas. E a gente às vezes acaba sucumbindo, né, a isso. Às vezes você não tem nem dinheiro para comprar o pão, nem R$2. Mas você parcela um negócio aí no cartão de 24 vezes e se sufoca pagando, né? É? Não tem meio termo não, é viver com contentamento. É viver confiando na providência do Senhor. É viver buscando o reino e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. É sair das suas próprias mãos e se colocar nas mãos do Senhor. Porque Ele é que cuida. E acreditar nisso. Hebreus 11:6. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se não for dessa maneira, vai dar tudo errado. Amém? Amém. E para finalizar, eu quero me dirigir a você que está aqui, mas não tem compromisso com Cristo Jesus. Certo? Isso que foi falado aqui é só uma parte do Evangelho, que é o retorno dele, né?
que muita gente usa essa parte para lhe trazer como uma espécie de medo, né? Vem, senão tu vai para o inferno. É uma verdade, né? Se a pessoa não for a Cristo Jesus, o fim eterno é meio ruim. Mas o evangelho também é morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao 4, fala que ele, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. E não para por aí, não. Também, segundo as Escrituras, ele ressuscitou. Amém. Ele ressuscitou por mim. Ele ressuscitou por você. Mas para isso, você precisa se enxergar pecador. Porque se ele morreu pelos pecados e a gente não se acha pecador, então não tem sentido nenhum. Não é não? Ele diz, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você se sente um atleta, um malhadão, então não tem sentido essa palavra. A gente tem que se sentir sobrecarregado. A gente tem que se sentir cansado. E é isso que o pecado faz. Sobrecarrega a gente. E ele quer lhe dar alívio. Ele quer nos dar alívio. E eu deixo essa mensagem para você que não tem um compromisso com Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe.